E a nossa convidada de hoje tem uma trajetória marcada pela defesa incansável dos direitos humanos e quilombolas. Hélida de Oliveira Laures dos Santos é paraense, é formada em Direito pela Universidade Federal do Pará, é doutora em Pós-Colonialismo e Cidadania Global pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Atuou na CONAC como pesquisadora sênior e consultora especialista em proteção de defensores e defensoras de direitos humanos. Foi consultora da ONU e secretária executiva do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Gente, que currículo! Hoje, ela está à frente da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ao lado da ministra Macaé Evaristo. Assim, aqui no roteiro não estava, eu tive que incluir, gente. Ela também é especialista em degustação de caldeirada, açaí e farinha da Baguda. É com muita honra e alegria que dizemos bem-vinda ao Estúdio Roça da Rádio Nacional dos Povos, Hélida Laures. Muito obrigada. Só faltou a caldeirada no almoço. Eu dou sempre carteirada, gente. Sai falando por aí que Hélida é minha tia. Eu tenho uma tia que trabalha na secretaria lá do Ministério dos Direitos Humanos. Eu saio por aí. Quem não faz isso, né? Eu faço. Não sei vocês. E é isso aí, pessoal. Seja bem-vinda à nossa Rádio Nacional dos Povos. Temos uma pergunta aqui. Secretária Hélida, o Centro de Referência em Direitos Humanos Yanomami, o Equiwana, foi criado para proteger e promover os direitos humanos desses povos. Pode contar mais um pouquinho para a gente como é que funciona, como é que é o centro? Essa pergunta permite a gente falar de várias coisas. Primeiro, da questão mesmo da tragédia humanitária Yanomami e Equiwana, a ação do governo federal em várias áreas, envolvendo saúde, assistência, envolvendo a proteção dos territórios, as desintrusões. A ministra Sônia acabou de passar por aqui e o resultado que o governo federal atingiu com a desintrusão nas terras Yanomamis esse ano é fantástico, já conseguiu quase 90% de desintrusão das terras. E essa ação articulada também envolve direitos humanos. E, no nosso caso, foi pegar um equipamento, a ideia de um equipamento, que é um equipamento clássico de direitos humanos, que é o Centro de Referência de Direitos Humanos, e fazer dele um centro de referência que faça sentido para os povos indígenas, ali no contexto de Roraima. Então, ele é um centro multidisciplinar, a gente tem uma equipe variada de profissionais, mais da metade dos profissionais contratados são indígenas, o que também faz dele um centro diferenciado. É um centro com tradução, porque ele é bilíngue, ele é multilíngue, porque as populações indígenas de Roraima falam diferentes línguas, e ele tem o dever de dar resposta, não deixar a população indígena sem resposta, e integrar os órgãos para garantir os direitos humanos das populações indígenas ali da região. Quando a gente fez uma visita, não faz muito tempo, com a ministra Sônia e com a presidenta da FUNAI, Joênia, ela disse que o Centro de Referência é uma casa de reação. Ali é para as populações indígenas irem e saberem que tem apoio do governo federal para reagir diante dos problemas e das violações de direitos humanos que a gente sabe que ainda faz parte da vida das populações indígenas no nosso país. Então, o Centro de Referência acolhe os povos indígenas, tanto que estão ali procurando, né, o apoio, mas também a quem vai dar o apoio, né? Porque é muito importante essa inclusão dos povos indígenas também enquanto profissionais, né? Exatamente. É por isso que a gente agora, no Ministério dos Direitos Humanos, disse que esse centro não é um centro de referência, ele passa a ser uma referência de centro, porque lá estão os indígenas e as indígenas como profissionais, lá estão as intérpretes, lá estão enfermeiros, assistentes sociais. Ele também funciona a par de um centro de atendimento integrado para escuta protegida e para atendimento de crianças Yanomami e Equiwana. Então, você tem assim um modelo de proteção coletiva, que é o que os próprios povos indígenas nos obrigam a pensar. Não adianta proteger o indivíduo, você tem que proteger o território, a família, a comunidade, e esse centro vai nos ajudar a pensar isso. E, Hélida, como que o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania enxerga o impacto dessa iniciativa para fortalecer a presença do Estado brasileiro nos territórios indígenas e, ao mesmo tempo, garantir que esse atendimento respeite profundamente as especificidades culturais e linguísticas dessas comunidades, né? Poderia contar para a gente quais são as prioridades imediatas e os desafios mais urgentes que o CRED enfrenta nessa missão?
O Centro de Referência ele tem uma missão de trabalho integrado, que, de certa forma, é um grande desafio para se fazer política de direitos humanos num país como o nosso, que é um país diversificado, é um país plural, é um país com extensão territorial muito grande, portanto, a presença do Estado ainda é fragmentada. E o Centro de Referência, tanto o Centro de Referência quanto o Centro de Atendimento Integrado, ele se propõe a fazer uma integração, fazer com que as pessoas indígenas que ali chegarem possam estar em contato com a rede de assistência, com a rede de saúde, com a rede de acesso à justiça. Então, o primeiro desafio nessa fase, que a gente está chamando que é uma fase piloto, é integrar a nossa ação junto com os serviços e com isso, acolher a demanda. Porque essa ideia de direitos humanos que a gente está trabalhando agora também é uma ideia de aproximar a própria noção de direitos humanos das populações indígenas, que a forma como a gente fala de direitos humanos ainda é muito eurocêntrica, ainda é muito centrada nos processos que são urbanos. Então, a gente também tem que criar metodologias de trabalho integrado que permita que o indígena e a indígena de Roraima se vejam no centro e procure o centro. E aí, de fato, a gente poder atender de forma adequada as demandas. Para atender as demandas, a gente entende que duas coisas são essenciais: a multidisciplinariedade das pessoas que estão ali presentes e que vão atender, e a presença de pessoas indígenas na equipe. Senão, certamente, a gente vai estar criando um centro etnocêntrico que não vai atender a necessidade das comunidades. É aquela nada de nós sem nós, né? Nada sobre nós sem nós. E nada para nós sem nós, né? Vamos juntar tudo e nada de nós sem nós, nada para nós sem nós e nada sobre nós sem nós. Exatamente. Hélida, você também tem um histórico de colaboração com as populações quilombolas, né? Com a CONAC especialmente. Pelo que eu acompanho da sua trajetória, você é uma das responsáveis pela pesquisa de dados sobre assassinatos e ameaças de defensores de direitos humanos quilombolas. Como foi para você acompanhar esses casos? Qual a sua leitura sobre violência contra a população quilombola no Brasil? Eu entendo que a CONAC fez uma mudança muito importante no campo e na discussão de direitos humanos e violência com a produção de dados próprios. O tempo em que eu pude acompanhar a CONAC, que foi um tempo muito feliz da minha vida. Ai, que linda, gente! Em que eu sempre tive muita satisfação de trabalhar com as pessoas que estão ali, por tudo que elas representam em termos políticos no Brasil. O que a CONAC fez foi, primeiro, afirmar que não existe produção de dados sobre quilombolas sem quilombolas. E as únicas pessoas que realmente podem produzir dados fidedignos sobre a realidade de quilombolas no Brasil, nesse momento, são as próprias pessoas quilombolas. Isso quer dizer que toda liderança quilombola é pesquisadora. Toda liderança quilombola é quem cuida de coletar os dados e reunir os dados e sistematizar os dados para convencer a gestora e o gestor público da importância de políticas para quilombolas. E eu acho que isso a CONAC provou fazendo. Não só nos dados de violência, mas durante a Covid-19, os dados sobre vacinação, que anteciparam até os resultados da OPA em relação a como a vacinação estava chegando nas comunidades quilombolas. Tudo isso eu tive orgulho de fazer parte desse trabalho. E, no campo da violência, eu acho que se fez outra coisa, que foi racializar a discussão. Racializar e territorializar, e dizer, ok, existe um problema no Brasil de violência nos conflitos fundiários, mas existe uma dimensão de racismo nessa violência que precisa ser trabalhada, estudada, sistematizada e evidenciada. E quem fez isso no Brasil foi a CONAC, através dos dados de violência contra a quilombola. Então, se hoje a gente consegue falar das dimensões de violência contra uma mulher quilombola, uma mulher de comunidade tradicional, como é que o tipo de violência contra ela é especialmente mais cruel do que em relação à violência que todas as mulheres brasileiras estão expostas, acho que a gente deve ao trabalho que a CONAC tem feito. E sobre, assim, a gente fala sobre como foi produzir esses dados, mas como foi visualizá-los? Como foi... qual a sua reflexão? Você traz essa provocação do recorte de mulheres. Assim, o que você avalia dentro dessas violências, dentro desses casos? Os dados sobre violência quilombola, eles mostraram muita coisa. Primeiro, eles mostraram que existem estados de incidência repetitiva da violência. Isso só foi possível com os dados produzidos pela CONAC. Então, os estados do Maranhão, o estado da Bahia, o estado do Pará, são estados que merecem uma atenção diferenciada em termos de violência por causa da reincidência da violência. Eles também mostram uma relação entre o processo territorial, o processo
de demarcação e de titulação e a relação dele com a violência. O atraso da demarcação é um tempo maior de exposição à violência e certamente você vai encontrar ali a incidência dos assassinatos. E, além disso, os dados da CONAC, eles permitem que a gente analise a diferença da violência contra mulheres, lideranças quilombolas, mulheres, lideranças dos territórios tradicionais. Um dado muito importante, por exemplo, dos assassinatos de mulheres quilombolas é o fato de que uma boa parte dessas mulheres já estão acima dos 50 anos, portanto, são as lideranças continuadas que carregam nas costas a luta territorial, a sustentação da vida nas comunidades, são essas que estão expostas à violência e à morte, e o exemplo trágico é o caso de Mãe Bernadette, Dona Bernadette, que a gente conhecia tão bem, e que também traz um outro elemento que se vê no caso dela. Um quilombola e uma quilombola não morre sozinho, geralmente ele morre acompanhado, tem um testemunho da comunidade, um testemunho da família, o que também, até na morte, essa dinâmica coletiva é vista no caso das comunidades quilombolas. E é assim bem complicado, a gente vendo os nossos morrendo, assim, quando você fala que nunca morre sozinho, me vem na ideia muito mais do que literalmente morrer. Por uma bala, por uma facada, por um ataque, mas morrer por dentro, morrer sua esperança, né? Morre ali dentro daquela comunidade, talvez a única luz que tinha para conseguir os direitos plenos e interinos daquela população. É uma reflexão que se faz, assim, que é bem pesada. Quando eu também tive a oportunidade de estar junto dentro dessa pesquisa e acompanhando enquanto comunicação. E, assim, digo por experiência pessoal, foi dolorido acompanhar o caso de Mãe Bernadette, que era uma pessoa que a gente considerava uma família, né, dentro da CONAC. E, enfim, é muito pesado para a gente, tanto para quem está aqui estudando, para quem está sistematizando isso, quanto para quem vai comunicar para a família. Então, é de fato uma morte geral. Assim, morre aquela liderança, literalmente, mas morre uma comunidade, morre a esperança daquela comunidade. É muito difícil conseguir se reerguer depois disso também, né? Então, tem um provérbio, uma ideia ancestral africana que diz que ninguém nunca morre individualmente, né? A morte de qualquer pessoa é a morte de uma comunidade, de uma sociedade. Acho que no caso quilombola é mais, e indígena também, é mais significativo isso. Agora, eu não esqueço que Mãe Bernadette, na primeira lançamento que a gente fez da pesquisa, ela teve presente, porque ela era uma dos familiares de pessoas assassinadas por causa do filho, Binho, e ela dizia que sofria muito com a morte do filho, mas que acreditava na justiça de Xangô. Eu não esqueço que ela disse isso, porque, de forma trágica, o caso dela acabou sendo um caso de exemplo de combate à impunidade. Hoje mesmo conseguiram prender a última pessoa foragida, no caso dela. Isso ainda não é uma regra, a gente lutou muito para que os assassinatos quilombolas pudessem ser acompanhados de uma maneira em que não tivesse impunidade, em que tivesse respostas, porque essa é a maneira mais eficaz de você travar a violência. E o caso de Mãe Bernadette, você vê que a morte dela trouxe a justiça de Xangô até para o caso de Binho, né? Que finalmente conseguiu avançar nas investigações depois de anos em que a gente acompanhava a dor de uma mãe que não conseguia resposta sobre o assassinato do seu filho. Então, eu acho que a gente, quando produz os dados, todo o trabalho de comunicação que a gente fez em torno dos dados, a gente está contribuindo um pouco para essa justiça de Xangô, sim, que pode não ser ainda a justiça do sistema de justiça. A justiça dos homens. Dentro do que a gente poderia esperar e que nunca chega de forma justa às comunidades, nunca chega às pessoas pretas, mas ela chega de uma outra maneira porque há um trabalho coletivo, há uma incidência, há um compromisso e uma causa que a gente se encarrega de levar, como ela também levava, né? É uma missão de vida. Nós seguimos, né, na luta por justiça, justiça diária, justiça pelos nossos povos, justiça pelos povos indígenas também. E gostaria também de convidar para nos auxiliar aqui na nossa mesa a Kátia Santos, da Reserva Extrativista Chico Mendes. Secretária,
a gente quer aproveitar, né, a sua presença para apresentar a disciplina que nós criamos, a Escola de Rádio e Clima. Aqui do lado, pessoal, da sala de aula, estão os alunos do MESPT. E esse mestrado, ele já formou... E salva de palmas aqui no nosso estúdio. Salva de palmas para Kátia. Pois é, pessoal, o MESPT, né, que é o nosso mestrado, ele já formou 116 pessoas. 90 dessas pessoas é vinda de diferentes povos e territórios pelo Brasil. E a Kátia, né, tá aqui para fazer uma pergunta especial para você, secretária Hélida. Kátia, que é lá da Reserva Extrativista Chico Mendes. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro, agradecer pelo espaço, né? E parabenizar pela discussão, né? São informações muito importantes que faz toda a diferença, né, nas nossas bases, nos nossos territórios. E eu fiquei refletindo aqui sobre o que a senhora estava falando, né, secretária Hélida, sobre o acesso, né, aos direitos humanos. E essas informações que a senhora trouxe, normalmente não chegam lá no território, né? E eu fiquei pensando porque acontecem muitas violações de direito, ameaças, e a gente que é da Amazônia, né, Samila? A gente sabe a distância, né, desses territórios até os centros urbanos, e quando acontece geralmente essa ameaça de morte, a gente nunca sabe a quem procurar, né? Às vezes a gente tem um site, um número de telefone que a gente liga e ninguém do outro lado atende. E eu queria saber como que o Ministério está discutindo, né, para aproximar esse diálogo com as comunidades, né, de estar mais presente e auxiliando, porque a gente sofre ameaças de morte e nunca sabe quem procurar. A gente primeiro falar do MESPT, né, gente? O MESPT é um exemplo de criação de abordagem diferenciada dentro da pós-graduação brasileira. É resultado da política do governo Lula. 10 anos atrás, quando eu era secretária executiva, a gente estava conversar do primeiro modelo de parceria com a ANB para que esse mestrado existisse. E ele já formou sucessivas gerações de pessoas que hoje são relevantíssimas no debate político e como especialidade mesmo nas questões dos povos e comunidades tradicionais. Então, ele é um orgulho. A própria ministra Macaé Evarista, ela é um exemplo dessa luta por abordagem diferenciada da educação, de garantir modalidades de educação diferenciada para potencializar povos e comunidades tradicionais, história de África nas escolas. Então, quando você vê, o resultado é concreto, né? Quando a gente olha para vocês, quando a gente vê quem passou pelo MESPT, a gente sabe que o menor investimento para uma abordagem que realmente faça sentido para que entre na escola e na universidade conteúdos e pessoas que sempre não estiveram lá dentro faz diferença. Quando a gente fala de proteção, a gente está falando que ela não pode ser feita sozinha. Então, agora mesmo no Ministério, junto com a sociedade civil, a gente está discutindo o plano de defensores e defensores de direitos humanos, e uma parte da discussão é a proteção tem que ser coletiva, a proteção tem que ser territorial, a proteção tem que permitir integrar aquela pessoa que está, às vezes, muito sozinha no território ameaçada dentro de uma rede de proteção. Então, você vê um exemplo bem sucedido do Ministério, no caso Dom e Bruno, foi criar uma mesa de diálogo ali para proteção no Vale do Javari, e que aí você, de fato, tem uma obrigação, e esse é o papel do Ministério também, de articular os vários órgãos para uma proteção integral, que passa pelo território, passa por formação e empoderamento, eu não gosto muito dessa palavra, mas maior capacitação das lideranças, passa por assegurar determinados tipos de tecnologias e recursos que façam sentido para o monitoramento territorial e a criação realmente do que a gente chama de rede de apoio, rede de proteção, em que as pessoas, uma boa parte do nosso trabalho chegar nas pessoas para que elas saibam que não estão sozinhas. A gente não conseguiu, e é muito difícil num país como o Brasil, que é desigual, você interromper totalmente os processos de violência. Quando não é de um tipo, você vê a violência estourar de outro tipo, ela se transforma de forma muito rápida. Então, o papel dos direitos humanos também é poder dizer para as pessoas que estão ali na linha de frente da violência que elas não estão sozinhas. E é o que a gente tem tentado fazer, melhorando, aperfeiçoando e discutindo a metodologia dos nossos programas de proteção. A gente vê o Ministério dos Direitos Humanos trabalhando
né? Muito obrigada, queria agradecer sua participação aqui, Hélida. Volte mais vezes, né? Eu já quero deixar até um recado para a ministra Macaé. Por favor, ministra Macaé, sente com a gente aqui, venha ser entrevistada pelos indígenas e pelos quilombolas aqui na Rádio Nacional dos Povos. Manda esse recado lá para ela também. Fala que a gente está aqui esperando ela, muito contentes. E tem uma pergunta aqui, né? Enviada pela turma. Ao vivo, Ao vivo, pessoal. Então, a turma do MESPT, pessoal, vocês não conseguem ver, mas aqui no nosso estúdio tá lotado. Parece a aula é aqui hoje, pessoal. Eles já viram um pouquinho lá fora, lá, ó. Olha, o pessoal sentado no chão, o pessoal acompanhando a Rádio Nacional dos Povos, é online, é ao vivo, pessoal, e eles estão interagindo. E você também pode interagir, pessoal. O número da nossa rádio é 6199-682-1507. Manda sua pergunta, mande um salve, se você quiser que a gente mande um beijo, um abraço, um salve, a gente vai estar mandando aqui direto da Rádio Nacional dos Povos. E aí nós temos uma pergunta, você pode fazer essa pergunta para a gente, Nath? Então, a outra pergunta é: o MESPT ainda não é beneficiado com bolsas de estudos da CAPES ou da CNPq. O governo federal poderia incluir um mestrado no sistema de bolsas oficial para garantir a permanência e sucesso dos estudantes no curso? Essa é uma pergunta para o MEC. Eu não tenho essa informação. Mas eu acho que tem uma luta aí para os estudantes e as estudantes trabalharem em termos da ideia de bolsa permanência, né? Falar da importância desse mestrado, de quem está aqui e das condições de permanência das pessoas. Eu me lembro que no passado a gente fez uma discussão de parceria com a UNB, pensando também um pouco nisso, na sustentabilidade dos estudantes, e acho que tem um caminho aqui de incidência política para a rádio, para os estudantes, para discutir essa questão da sustentabilidade. Estamos aqui, ao vivaço. Tá, a câmera estava posicionada ali para mostrar a galera lá do outro lado. Já tiraram, professor? Se arrumando, do nada. Eles esperam que a câmera estava indo, todo mundo se ajeitando. Aqui é tudo ao vivo, nada é fake. Muito obrigada, Hélida, pela sua participação. Volte sempre, é nossa casa, né? Sinta-se à vontade para estar aqui quantas vezes quiser e quantas vezes for necessário.